Vamos lá, essa é a nossa aula 14. Nessa aula nós vamos conversar sobre a primeira lei da termodinâmica, um assunto bastante importante aí, né, dentro dessa parte que a gente começou na aula passada aí sobre a termodinâmica, né. Na primeira aula nós estudamos o trabalho termodinâmico, vimos como calcular, né, o trabalho a partir da pressão e da variação do volume de um gás, né, contido num recipiente aí com êmbolo móvel, né. E hoje a gente fala sobre essa primeira lei da termodinâmica, um assunto bastante importante, né? Então vamos pensar um pouquinho ainda naquele esquema, né, da aula anterior. Se vocês olharem aqui, a gente tem aquele êmbolo, né, tipo uma seringa de injeção, né? Aqui o êmbolo, uma borrachinha que pode se movimentar para cima e para baixo. E aqui dentro, então, contido no cilindro aí, um gás, né? Então as moléculas do gás, elas estão em movimento e tal. E aí, o que a gente sabe da aula anterior é que quando é fornecido uma quantidade de calor, né, então essa quantidade Q de calor é fornecida para o gás, a gente bota fogo aqui embaixo, né, aquece de alguma forma, e essas partículas se agitam mais rápido e realizam um trabalho, esse êmbolo então sobe, né, então aqui eu marquei o trabalho, né, que é esse movimento aqui para cima, né, da borrachinha aqui. Bom, hoje a gente conversa um pouco sobre isso. Eu acho que na aula passada, né, a gente já calculou esse trabalho, né? E ainda não deu para observar naqueles exercícios, mas a partir de hoje a gente começa a observar que essa quantidade de calor que é fornecida ao corpo nem sempre é totalmente passada para o êmbolo aqui, para acontecer o trabalho, né? O ideal é que fosse, né, todo o calor fornecido para a máquina fizesse realmente acontecer o movimento, porque esse é o objetivo, né, de fornecer calor para a máquina. Mas não é isso que acontece. Normalmente a gente tem uma perda aí, parece que o calor que faz acontecer o movimento aqui é um pouco menor. Imagina uma situação assim, ó, que eu tenho aqui. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Desenho. Então imagine que eu tenha, por exemplo, aqui 100 joules de calor que está sendo fornecido aqui, pessoal. Então aqui, né, está entrando calor aqui, está entrando 100 joules de calor. E vamos supor que quando eu calculei lá naqueles exercícios da aula anterior, né, quando eu calculei o trabalho aqui dessa máquina, observei que o trabalho foi de 70 joules, por exemplo. Né? Eu estou vendo aqui 70. Então, olha, entrou 100 aqui, esse calor passou para as partículas do corpo, né? Então elas estão mais agitadas e tal, batem mais aqui no êmbolo, empurram isso aqui para cima, mas quando eu medi a energia aqui de movimento, eu medi 70. Então alguma coisa está acontecendo aqui, né? Era 100 e virou 70, para onde que foi o restante da energia? Então, dentro da mecânica, né, já foi estudado isso daí também, a gente sabe que a energia ela não pode desaparecer, né, nesse processo aqui, ela não pode ter ido para o nada. Para algum lugar essa energia, essa diferença de energia, né, que a gente está percebendo aqui, deve ter ido. Tudo bem? Na época do Joule, né, já se sabia disso, existiam trabalhos anteriores aí, Lavoisier já tinha feito alguns trabalhos, né, e o Joule, inclusive, já tinha contato com esses trabalhos aí, falando da conservação da energia, né? Então ele já sabia que a energia não podia ter desaparecido aqui. Então, aonde que está essa energia? A gente entende que a energia esteja aqui, ó, dentro do recipiente, no movimento dessas partículas. Essas partículas ficaram mais agitadas, passaram um pouco da energia para o êmbolo, né, que a gente detecta aqui, esses 70 joules, mas uma parte da energia não foi passada, não foi repassada, né? Acabou ficando aqui dentro na energia interna das partículas. A gente chama de variação da energia interna, né? E a gente representa, aqui não está muito bem representado, parece um A, né? Mas é um delta, tá? A gente representa por ΔU essa variação da energia, então, que ocorre no gás.
Tá bom? Então, o que a gente sabe que nesse esquema, por exemplo, se entrou 100 e se ficou 70 lá no final, é porque essa variação da energia aqui foi de 30 joules, ó, de forma a completar, né, a tornar verdadeira essa ideia aqui sem perda e sem ganho de energia, né? Então, a gente pode escrever, né, a partir disso, a gente pode escrever uma relação que é a seguinte, ó, a quantidade de calor que entrou dentro dessa máquina, ela é, ó, esse 100 aqui, por exemplo, né? Ela é exatamente igual ao que, pessoal? É igual ao trabalho, só que mais o quanto mudou a energia interna. Ó. Ela é igual ao trabalho, mais a mudança, a variação da energia interna do gás. Isso aqui a gente entende como primeira lei, então, da termodinâmica, tá? Uma lei de conservação da energia, na verdade, né? Ela afirma que a energia não pode desaparecer do sistema. Então, toda a energia que entrou, né, na forma de calor, saiu também na forma de trabalho ou ficou um pouquinho dentro lá na forma de energia interna das partículas. Tudo bem? Isso aqui também pode ser escrito, né, uma segunda forma de escrever. Na verdade, tem muitas, né, poderia inverter isso aqui de qualquer jeito, mas costuma-se usar também esse formato, falando da energia interna. Né? A gente passa o trabalho para o outro lado e faz Q menos trabalho. Tanto faz escrever de um jeito ou escrever de outro. Tá bom? Essa é a primeira lei da termodinâmica. Então, estou sintetizando para vocês aqui nesse outro slide, né? A primeira lei da termodinâmica, então, exatamente essa ideia de conservação da energia. O calor que entra numa máquina vai ser usado para realizar trabalho e uma parte dele pode ser ficar dentro do gás ali como variação da sua energia interna, né? Estou escrevendo também um outro jeito, né? Quando eu passo o trabalho para lá e tal, pode estar escrito desse jeito também. A gente pode encontrar desse jeito ou desse nos livros, né? E aqui a definição, então, né, essa ideia matemática é descrita aqui da primeira lei, né, um enunciado para ela. A variação da energia interna de um sistema é igual à diferença entre o calor e o trabalho trocados pelo sistema com o meio exterior. Então, isso aqui, na verdade, ele está falando, né? Que a variação da energia interna é igual à diferença das quantidades de calor que entra e que sai da máquina. Né? Então, toda vez que tem uma diferença na quantidade que entrou e que está saindo, é porque essa diferença está mudando a energia das partículas ali dentro. Bem, essa é a ideia de hoje, então, uma ideia bastante simples, né? E a gente poderia pensar, então, então os exercícios são muito simples, porque para aplicar uma relação dessa é só fazer uma continha de mais ou fazer uma continha de menos, né? Então é muito básico, e realmente os exercícios são simples, só que a gente vai encontrar um único probleminha nesses exercícios aí, que são os sinais. Cada uma dessas grandezas aqui, né? Na verdade, olha, se vocês observarem aqui, as três são energia, né? Na verdade, são partes aí de energia. Então, a quantidade de calor que entra e os dois pedaços, né, da energia que quando entrou. Pedaço que vai sair, pedaço que vai ficar. Então, tudo isso aqui é energia, então tudo isso é medido em joules, né? Todas as partes aqui são joules. Então, quanto à unidade de medida, nós não vamos ter muito problema, porque é tudo joule, né, nessa equação. Mas então o nosso problema vai ser principalmente enxergar o sinal dessas quantidades, porque tanto a quantidade de calor, como o trabalho, como a variação da energia interna, nos exercícios, elas vão poder ser positiva, negativa ou zero. Né? E às vezes não vai estar escrito no probleminha, né, se é positivo ou se é negativo, mas vai ter alguma dica do sinal dessas partes aí. E como é que são essas dicas? Então eu vou mostrar para vocês agora uma tabelinha aí, a gente chama de balanço energético, né, que vai mostrar para a gente, tentar mostrar para a gente, né, o que pode aparecer nos exercícios aí quanto a sinais. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Se vocês olharem, então, eu escrevi aqui a equação da primeira lei, né? A quantidade de calor é a variação da energia interna mais o trabalho, tanto faz, né? Podia fazer o contrário aqui também. Estou escrevendo aqui a energia trocada, né?
meio externo na forma de calor, então a quantidade de calor, a variação da energia e o trabalho, né? Mas o mais importante está aqui embaixo, olha, dá uma olhadinha aqui que eu escrevi aqui. Então, a quantidade de calor no exercício, ela vai ser positiva, ó, maior que zero, se o sistema recebe calor. Então, se no probleminha está falando assim, né, que uma máquina recebe tantos joules de calor do ambiente, né, ou de um sistema, de uma fonte e tal. Então, recebeu o calor, então é quantidade positiva. Mas se falar que cede calor, então uma máquina cede tantos joules de calor, né? Se ela está cedendo, perdendo calor, então a quantidade de calor dela é negativa. Pode acontecer ainda de ter algum exercício em que ele fala que aconteceu uma transformação, olha essa palavrinha aqui, adiabática. A palavra adiabática se refere a não existir troca de calor entre a máquina e o ambiente, né? Então imagine uma situação em que a máquina não está nem recebendo nem perdendo calor. Então a quantidade de calor dela é zero. A quantidade Q aqui é zero. Então são três possibilidades dentro dos probleminhas. Ou a máquina está recebendo calor, quantidade positiva, ou ela está perdendo, quantidade negativa, ou ela não está nem recebendo nem perdendo, quantidade zero. A variação da energia interna, a mesma coisa. Às vezes ele fala que a energia interna está aumentando em tanto. Se falou que está aumentando é porque o valor é positivo. Falou que está diminuindo a energia interna do gás, né, que esfriou o gás e tal, é porque a variação é negativa. E pode acontecer da transformação ser isotérmica, né? O que é uma transformação isotérmica? Transformação, a mudança do gás, onde a temperatura permaneceu a mesma. Se a temperatura permaneceu a mesma, então a mudança na energia das partículas, que é proporcional, né, à temperatura, ela vai ser zero. Não vai ter mudança na energia das partículas. Tudo bem? E a terceira parte aqui, o trabalho também. Vejam, ó, se aconteceu, né? Aqui também pode aparecer assim, gente. Ó, deixa eu marcar aqui. Às vezes ele fala assim, ó, que o gás realiza trabalho. Se o gás realiza trabalho, então o trabalho é positivo. É o gás que está fazendo o trabalho. Ele está empurrando, né? Então a gente tem lá a máquina e tal. E aqui, ó, o gás que está aqui dentro é que está empurrando o êmbolo e está fazendo ele subir. Tudo bem? Agora, pode acontecer também aqui, ele está falando, opa, não é aqui daí, né? Pode acontecer também do gás quando ele recebe trabalho. Um minutinho. Né? Então, o que é receber trabalho? É quando o gás está aqui, ó, e aí ele perde energia por algum motivo, eu esfrio ele, por exemplo, e aí o ambiente aqui, ó, empurra esse êmbolo e ele desce. Tá vendo? Então, quando ele desce aqui, o gás está recebendo trabalho, não está realizando. Então, no caso de realizar trabalho, a gente diz que o trabalho é positivo, vai ser positivo esse número aqui. No caso de receber trabalho, né, de acontecer uma compressão, ó, do gás, né, o gás ser comprimido aqui, então o trabalho é um número negativo, um número que aparece aqui. Então, às vezes ele fala assim, um gás recebeu um trabalho de 500 joules do meio externo, quer dizer que é menos 500, tudo bem? A outro exercício lá, um gás, né, realizou um trabalho de 200 joules, então é mais 200, tudo bem? E também pode acontecer da transformação ser isocórica, essa palavrinha isocórica, a gente usou um outro termo aqui, né, usamos o termo isovolumétrica, é a mesma coisa, tá? E se a transformação, né, se a mudança que está acontecendo no gás é isovolumétrica, então o volume não mudou. E quando que o volume desse gás que está aqui dentro, né, não muda? Quando essa borrachinha aqui, o êmbolo, nem sobe nem desce. Quando ele fica parado, né? Então, se ele ficar parado aqui, não há nenhum aumento do volume, nem uma diminuição do volume, então não há trabalho.
né? Vejam que o trabalho é o movimento dessa borrachinha para cima ou para baixo, né? Se não há movimento da borrachinha, então o trabalho é zero, né? Então são as possibilidades aí de sinais, pessoal. Então agora nós vamos para os exemplos, tá? Separei 2 exemplos para a gente conversar aí sobre essa aula. Vamos lá. Primeiro exemplo da aula, ele fala que um sistema gasoso recebe, veja a palavrinha receber, né, o verbo aqui, ó, recebe do meio externo 200 calorias na forma de calor. Então a gente já sabe aí que a quantidade de calor Q, que é a quantidade recebida pelo meio, é de 200 calorias. Opa, deixa eu só arrumar aqui. 200 calorias, pessoal. Tá? Positiva ou negativa? Bom, se ele recebeu, então é positiva. Né? Vamos arrumar isso aqui primeiro, porque ele já está falando aqui embaixo que cada caloria vale 4,2 joules. Nós vamos precisar trabalhar com joules nesses exercícios, tá bom? Porque o trabalho depois vai ser joule, né? É estranho usar caloria para medir trabalho. E como nós estamos calculando, né? Misturando aí nas fórmulas quantidade de calor e trabalho, então a gente vai usar o joule, tá bom? Então vamos lá, arrumando aqui, se cada caloria é 4,2 joules, 200 calorias são 200 vezes 4,2, são 840, né, joules. Tudo bem? Então só multipliquei por 4,2 pela relação. Bom, tem a quantidade de calor, e aí vejam o que acontece nesse exercício bem simples. Aí na letra A ele fala assim, calcule o trabalho trocado com o meio, uma transformação isotérmica. Veja aqui, ó, isotérmica. O que significa isso? A temperatura não muda. Se a temperatura, que é o quanto que as partículas estão agitadas, né, não está mudando, então na relação, escrevi, né, mas não precisa nem voltar lá, na relação que é trabalho mais variação da energia interna, né, olha aqui, ó, se a temperatura não muda, o que está acontecendo aqui? Essa energia interna aqui, ó, ela depende da temperatura, do quanto que as partículas são agitadas. Se a temperatura não muda, isso aqui é zero. Então, isso está escrito lá naquele balanço energético, né? Mas olha, acontecendo isso, a consequência é que a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho, né? Então, nesse exercício, quantidade de calor deveria ser trabalho mais variação de energia interna, mas como isso aqui é zero, então a quantidade de calor é igual ao trabalho. Então é igual, se a quantidade de calor era 840, o trabalho também é 840. Não tem nem conta para fazer, só perceber que a quantidade que entrou na máquina, né, era para usar para fazer trabalho e um pouquinho ficar no gás. Né? Mas se não houve mudança na temperatura, não ficou nada no gás. Então todo o calor que entrou realizou trabalho. Aqui. E na letra B, vamos fazer para cá, a letra B, a gente tem a mesma coisa, que é trabalho mais variação de energia interna, mas agora ele fala, olha, variação de energia interna numa transformação isométrica. Isométrica é o mesmo que isovolumétrica, quando o volume não muda. Se o volume do gás não está mudando, é porque a borrachinha dele lá não está se mexendo. Então não está tendo trabalho, pessoal. O trabalho é zero. E se o trabalho é zero, né, não teve movimento, toda a energia que entrou no gás, a quantidade de calor que entrou, foi usada para agitar mais as partículas, mas não movimentou, né? Não fez com que o êmbolo se movimentasse. Esse aqui é o caso clássico aí da panela de pressão quando ela entope, né? Esse caso aqui, ó, veja, a panela de pressão, né, ela está lá funcionando direitinho, está tudo bem com ela, até o momento, as partículas estão aqui, se agitando muito rápido. A gente tem uma válvula aqui e fica saindo, né? Vapor da válvula aqui o tempo inteiro. Mas a hora que ela entope, que isso aqui para de acontecer, né, a gente não tem mais movimento aqui. Tá vendo? Acabou o trabalho. E aí, quando some o trabalho, todo o calor que entra aumenta a energia interna das partículas. E aí
as partículas aqui de dentro começam a se agitar mais rápido e mais rápido, até o momento que pode até explodir essa panela de pressão, né? Por causa da energia interna muito alta que está acontecendo aqui. Né? É isso daqui o problema. Então veja que nesse caso, a quantidade de calor vai ficar igual à energia interna. Todo calor que entra é usado para aumentar a energia interna. Se entrou 840 joules, então a energia interna vai aumentar em 840 joules. Esse primeiro exercício bem básico, só para vocês perceberem aí algumas coisinhas. Vamos para o segundo então rapidinho. Nosso segundo exercício, ele fala que uma massa de gás ocupa um volume de 4 litros. Vou anotar essas informações. Olha, eu tenho um volume inicial aí de 4 litros do gás, e depois ele vai passar a ter um volume de 10 litros. O que aconteceu aí? O gás expandiu, né, aumentou, então a borrachinha lá da máquina deve ter subido e deu mais espaço para o gás aí. Isso é uma expansão. Né? A pressão desse gás foi dada também como 2,10 a sexta newtons por metro quadrado. Bem? Aí ele fala assim, ó, após receber 500 joules de calor, mantendo constante a pressão, veja, a pressão permaneceu constante, e ele recebeu a quantidade de calor de 500 joules, e ele recebeu esse tanto, tá bom? Tá meio esquisito aqui, vamos arrumar. 500 joules recebido, então é positivo essa quantidade aí, né? Ele fala assim, ó, determine a variação da energia interna, quero saber ΔU, quanto que variou. Só que assim, ó, a gente sabe que para determinar a variação da energia interna, se eu tenho Q, né, falta ainda descobrir o trabalho aqui, porque não dá para fazer a continha na primeira lei usando só a quantidade de calor, preciso do trabalho também. Então eu vou começar o exercício usando essas 3 primeiras informações para descobrir o trabalho. A gente consegue fazer isso aí? Consegue, a partir daquele conteúdo da aula anterior. Olha, a gente sabe que o trabalho pode ser calculado por pressão vezes variação do volume, que pode ser assim, V menos V0, né? Ou ΔV. Então, essa conta eu posso fazer quando a pressão é constante. Veja que ele fala aqui que mantém constante a pressão. Então, posso fazer essa continha para começar o exercício. Mas antes de fazer isso ainda, né, preciso dar uma arrumada, porque eu tenho os volumes em litros e a pressão em metro quadrado. Isso aqui tem que ser metro cúbico. Como é que eu transformo isso daí? Atenção, pessoal. Lembra lá da escalinha? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Quando é cúbico, a gente anda de 3 em 3. E o litro, ele está aqui, ó, ele equivale ao decímetro cúbico. É como se fosse decímetro cúbico. Eu preciso passar para metro cúbico, então eu teria que movimentar aqui, ó, são 3 casas. Tá vendo? De 3 em 3 a gente anda. Diminuir 3 casas para virar metro cúbico. Então veja, esse 4, eu teria que diminuir 3 casas nele para ele virar metro cúbico. Só que ele ficaria 0,004. Até poderia fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu vou deixar uma potência de 10 junto, indicando que eu diminuí as 3 casas. Olha, tá vendo? Então ele virou metro cúbico. Vou fazer isso com esse outro também. 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá bom? Então quando a gente pega o número e diminui, olha, é litro, tá aqui, né? Diminui 3 casas, ele vira metro cúbico. Então, peguei o 4, diminuí 3 casas, na verdade não escrevi essa diminuição, mas eu marquei aqui, eu estou diminuindo 3 casas, e aí vira metro cúbico. Bom, agora eu posso trabalhar com esses dados. Vamos lá. O trabalho, então, ele é, olha aqui, a pressão 2,10 a sexta, que multiplica a variação do volume. Posso fazer a continha? Vou fazer antes aqui, ó. De 4 subiu para 10, ó, aumentou 6. 10 a menos 3, já vou pôr direto. 6, 10 a menos 3, ó. E vou fazer minha conta, tá bom? Então, poderia ter marcado ali os 2 volumes, né, e fazer a continha depois. Eu preferi fazer de uma vez aí a continha de menos. Tá? Agora eu faço a conta aqui, ó. 2 vezes 6 é 12. O 10 a menos 6 com o 10 a menos 3, eu junto os expoentes, ó, 6 menos 3, dá 3 positivo, né? Tá feito, se eu quiser escrever sem a potência, ó, isso aqui é 12.000, né, joules.
Agora, vamos ver o final desse exercício. Olha, não era isso que ele tinha perguntado. Ele tinha perguntado aqui sobre a variação da energia interna, né, o ΔU. Agora eu vou aplicar a primeira lei da termodinâmica. Ó, a quantidade de calor que entra na máquina, um pouquinho faz o trabalho, um pouquinho muda a energia interna do corpo. Né? Só que vejam nesse exercício, ele fala no começo do exercício aí que foi recebido 500 joules. A máquina recebeu 500 joules e ela usou 12.000 para poder fazer a expansão do gás aí, para empurrar a borrachinha lá. E aí eu quero saber o quanto mudou a energia interna. O que aconteceu aqui, pessoal? Olha lá a situação, né? A máquina, certo? O gás estava aqui dentro, ele recebeu 500 joules e aí usou aqui para fazer o movimento 12.000. É que ele pode usar mais do que ele recebeu, né? O único jeito de ele fazer isso, usar mais do que ele recebeu, é usar, além desse tanto que ele recebeu aqui, da quantidade que, usar mais a energia que as partículas já tinham antes de começar o experimento. Essas partículas já possuíam energia aqui. Então ele usou essa energia das partículas também para poder fazer, olha, tá vendo? E aí, essa energia das partículas, ela não vai aumentar, ela vai abaixar nesse experimento, né? Vejam que isso é verdade, porque quando eu passo o 12.000 para o outro lado, vou ter que ΔU é 500 menos 12.000. E isso é menos 11.500. Veja que a quantidade, então, de energia, né, interna do corpo, energia que é do movimento das partículas, vai reduzir em 11.500 joules de energia. Tudo bem? Então, um exercício bem legalzinho, né, de exemplo aí. E a única coisa é que nesses exemplos não apareceu tanto problema de sinal aqui, aquilo que eu falei para vocês das palavrinhas lá, né? Apareceu um pouquinho. Receber significa que é positivo, né? Se tivesse acontecido aqui do gás ter cedido o calor, perdido o calor, seria negativo. Então, prestar bem atenção naquelas coisas que a gente conversou, né? Naquele balanço energético, aquela tabelinha, pra vocês poderem resolver os exercícios de vocês. Mesmo assim, apareceu algum problema ainda que não está dando certo e tal, a gente conversa na correção. E, gente, para vocês aí, né, trabalhar, exercício da aula 14 eu quero todos, tá bom? Esse daqui tem que fazer direitinho mesmo, todos, porque vai aparecer alguns detalhes que não apareceram aí na aula, né? E vai aparecer para vocês com certeza. Então, legal que vocês façam todos, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção aí e até a próxima, gente.